Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 19 de março de 2021, sexta-feira. Eu sou Júlia Stanzioni e 91% das UTIs aqui no estado de São Paulo estão ocupadas. Juntos a gente confere muita informação que o Jornal da Rede Alesp traz para você a partir de agora. Como eu disse, o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Morreu ontem o senador por São Paulo, Major Olímpio, do PSL, vítima da Covid-19. A gente fala hoje também sobre a Lei 17.347 de 2021, que cria a política estadual pela primeira infância aqui no estado de São Paulo. A gente vai falar também sobre gastos médicos e auxílio emergencial, se podem ou não ser declarados no imposto de renda. Outro assunto bem importante que a gente vai abordar aqui é o trabalho da Polícia Técnico-Científica no combate à violência doméstica. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Integrantes da mesa diretora aqui da Alesp lamentaram a morte do Major Olímpio. O senador do PSL foi vítima da Covid-19, estava internado desde o início desse mês e teve morte cerebral confirmada na quinta-feira. Ele, natural de Presidente Venceslau, Sérgio Olímpio Gomes, foi oficial da Polícia Militar por 29 anos, além de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Era jornalista, professor de Educação Física, técnico em defesa pessoal, instrutor de tiros e autor de livros voltados para a segurança. Olímpio foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2006 e reeleito nos anos de 2010 e 2014. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, atuou como líder do PDT e foi autor de diversas normas estaduais. O presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, prestou condolências à família e aos amigos do senador pelas redes sociais. O primeiro secretário da Casa Legislativa, o deputado Luiz Fernando, do PT, lembrou a trajetória de Major Olímpio. Honrou a Assembleia Legislativa, sempre num discurso de muita defesa da Polícia Militar, inclusive com grandes brigas com diversos governos, porque efetivamente não tinha o devido cuidado e a valorização com os policiais militares. Major Olímpio sempre denunciou. Depois foi para Brasília como deputado federal e em 2018 se elegeu como senador da República por São Paulo. Já o segundo secretário aqui da Alesp, o deputado Rogério Nogueira, do DEM, afirmou que o Brasil perde um grande político e que ele perde também um grande amigo e companheiro de bancada. O parlamentar se referiu à época em que pertenciam ao mesmo partido aqui na Assembleia Legislativa. Jornal da Rede Alesp. Em 2020, nos primeiros meses de pandemia, o senador Major Olímpio participou do programa Conexão Legislativa com a jornalista Melissa Araújo. Ativo nas decisões políticas do país no combate à Covid-19, o senador falou de medidas de proteção sanitárias que, na época, seriam um caminho para evitar a disseminação descontrolada no vírus pelo país. Olá! O impacto da pandemia da Covid poderá ser sentido durante anos na vida dos brasileiros. A atuação do Executivo e do Legislativo são essenciais para atravessar essa crise. Para falar sobre as ações do combate ao coronavírus no Senado, o Conexão Legislativa de hoje recebe o senador Major Olímpio, do PSL. Seja bem-vindo, senador. Sou eu quem agradeço demais estar de volta com os amigos da TV Alesp. Fiquei nessa casa por 8 anos, tenho muitas saudades, fiz muitos amigos aí. E esse programa do Conexão Legislativa justamente utilizando a TV Alesp para levar informação para todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Você tem núcleo
exemplo, de São Paulo e até da Grande São Paulo, que só isolamento resolve nesse momento. Mas você tem 450 cidades pelo interior de São Paulo que dá para você programado uma situação de mais flexibilidade para as atividades. Assim como você todas as cautelas, põe a máscara, o gel e vai no supermercado, pega uma fila, 2 metros de distância, você vai no açougue, você vai na padaria, você vai num posto de gasolina. Você pode ter outros estabelecimentos, outras áreas, guardando esse distanciamento, margem de segurança maior, para que se volte às. Perfeito. Lembrando, o Major Olímpio recebeu 9 milhões de votos para ser senador da República aqui pelo estado de São Paulo, né? E a Melissa Araújo fez essa entrevista com o Major Olímpio lá em junho de 2020 e é ela que fala agora com a gente aqui, ela que acompanha também o dia a dia das atividades parlamentares. Melissa, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, um momento muito importante, né, essa sua fala no Conexão Legislativa, falando justamente com o Major Olímpio desse tema da Covid que nos assombra aí há mais de um ano, né, Melissa? Bem-vinda. Bom dia, Júlia. Obrigada. Hoje é um dia muito triste para todo mundo. A gente sabe o quanto o Major Olímpio foi importante na política. Eu convidei para fazer esse programa conosco, falando das ações que o Senado estavam adotando aí para mitigar a pandemia. Ele foi muito solícito, como sempre. Eu até trago aqui uma informação de uma impressão minha, né? Quando a primeira vez eu conversei com o Major Olímpio, eu fui com receio, né? Aquele homem com aquele vozeirão, eu falei, ai meu Deus, esse homem deve ser muito bravo. E na verdade era um doce de pessoa, assim, literalmente, sempre muito gentil, muito respeitoso. Então, e não foi diferente nessa entrevista, que ele fez questão de ressaltar o nosso trabalho aqui na Rede Alesp, e todo mundo no meio político sentiu a perda do Major Olímpio. Hoje de manhã a gente teve senadores chorando pela perda dele, os nossos deputados também ficaram bastante sentidos aí pelo falecimento do senador Major Olímpio. Tem a deputada Janaína Pascoal falou em suas redes sociais: amigos, sem palavras para expressar tristeza pela notícia da partida do Major Olímpio. Perdemos uma pessoa incrível. O Senado perde, o país perde. Eu perco um amigo. Muito triste. Não há como não se emocionar pelo acontecido, pelo que nós estamos vivendo nesse momento. Infelizmente, Julie, já há fake news relacionadas à morte do Major Olímpio, dizendo que na verdade não foi Covid, e a própria assessoria do Major já desmentiu isso. Tem pessoas dizendo que ele na verdade morreu de AVC e que não foi Covid, que é uma especulação da imprensa. Na verdade, para que fique muito bem entendido, as pessoas não morrem propriamente de Covid, mas das consequências da doença. Então, o Major Olímpio estava há 20 dias internado na UTI, e teve o que ocasionou a morte dele foi em decorrência da Covid, sim, isso dito pelos médicos, pela assessoria dele, pela família dele. Então, não vamos reproduzir nenhum áudio falando sobre isso, nenhuma informação falsa falando sobre isso. Inclusive, a especulação vem por conta da família do Major ter deixado os órgãos dele à disposição, uma atitude fantástica dele, que ele adotou em vida e que a família respeitou agora no momento da sua partida. A família autorizou que os médicos avaliassem a possibilidade
de transplante. Isso significa que os médicos os protocolos serão ainda mais rigorosos com relação com relação à viabilidade de transplante desses órgãos do Major Olímpio. Então, é importante que a gente deixe isso muito claro. Não é a questão da Covid, obviamente, que vai ser a primeira parte dessa avaliação aí, além dos protocolos já adotados por todos os centros médicos com relação a transplantes, né? Então, é lamentável que no momento desse as pessoas fiquem criando notícias falsas e disseminando notícias falsas. A gente tem esse papel, a imprensa tem o papel de informar, ninguém está inventando, nós colocamos a informação no nosso telejornal ou em todos os outros telejornais das outras emissoras, tomando como base o fundamento de especialistas, tomando como base informações científicas. Então ninguém deu essa notícia aleatoriamente. Então, temos a nota, inclusive, da família, que eu posso dar tempo de ler para você, Júlia, a nota que a família divulgou? Rapidinho, por favor, Melissa. Então, eu vou ler rapidamente aqui para a gente, só para contextualizar. Como eu falei, um áudio está circulando nas redes sociais falando que, na verdade, o major morreu de AVC, e aí a assessoria responde: ao cidadão que fez esse áudio, em primeiro lugar, deveria ter respeito com a família. O senador estava internado há 15 dias, o que, em tese, já passou o período de infecção, e a família liberou a doação de órgãos. Mas quem definirá se pode ou não são os médicos. Major Olímpio teve morte cerebral em decorrência da Covid-19. Para o cidadão que não sabe, o vírus pode desencadear vários problemas no organismo, como complicações cardiovasculares, sistema nervoso, rins, intestino, pele, dentre outros, infelizmente. A pessoa ainda contesta a doação de órgãos por conta da Covid, mas na sequência afirma que o senador não estava mais com a doença, o que mostra que não sabe o que fala ou, mais uma vez, tenta lacrar na internet, sem respeito pela vida do ser humano, seus amigos e familiares. Essa é a resposta oficial da assessoria de imprensa do senador Major Olímpio, que foi divulgada aí para os colegas jornalistas, para que seja esclarecida essa questão, esse áudio que foi divulgado, falando que, enfim, que foi a causa da morte do senador. A gente lamenta muito, né, Júlia? Melissa, porque esse é um momento de tristeza. Pois não? Justamente isso que eu ia falar, né, Melissa? É um momento de tristeza. Aproveitando a sua presença aqui, que fez esse programa com o Major Olímpio ano passado, conhece bem dos bastidores aqui do Parlamento Paulista. Muitos especialistas também na área política dizem da grande lacuna que vai ficar sem o Major Olímpio. Eu disse, né, no início do jornal, foram 9 milhões de pessoas que votaram no Major Olímpio para senador. Então, 9 milhões de pessoas que ficam nesse momento desamparados de quem eles colocaram lá para representá-lo, né? Eu queria que você falasse sobre essa questão do legado político dele, também aqui no Parlamento. Sim, é importante a gente destacar muito isso, porque o Major Olímpio, quando subia à tribuna, era sempre com posições muito enfáticas, mas ele sempre conseguia ali ponderar muito entre os lados das questões. Ele muitas vezes aprovou projetos com apoio do PT, que em tese, por exemplo, é uma posição política diferente da dele, outras tantas vezes com apoio de outros deputados da base do governo. Então, a causa do Major Olímpio, acima de ser política, era dos policiais. Então, a defesa dele era pelos policiais, pelos servidores. E ele era muito aguerrido nessa função, nisso que ele foi eleito, né? Ele entrou neste parlamento como um representante dos policiais, ele
permaneceu no parlamento nessa função e seguiu para o Senado nessa função. Então sempre foi, quantas vezes ele ia a enterros de policiais ou brigava por alguma coisa, por algum benefício para os policiais. Então o legado político é muito grande, sim, e deixa essa parcela que ele representou, essa parcela de eleitores que ele representou de uma certa forma órfãos, e com certeza a gente vê até pela manifestação dos deputados de todas as correntes políticas, o respeito que ele conquistou dentro do mundo político. É isso, Júlia. Perfeito. Melissa Araújo, obrigada pela sua contribuição nesse início de jornal. Se der, você volta durante a nossa programação aqui para falar muito mais. Lembrando, né, essa fatalidade, o Major Olímpio acabou falecendo 2 dias antes do seu aniversário, ele completaria amanhã 59 anos. Vamos agora com a nossa primeira entrevista, falar sobre a Lei 17.347 de 2021. Foi sancionada recentemente, que institui a política estadual pela primeira infância em São Paulo. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a deputada Marina Elô da Rede. Deputada, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Falando de um tema que eu estou tão feliz que deu certo. Justamente falando sobre a lei agora, né, deputada? A Lei da Política Estadual pela Primeira Infância, o quanto ela se torna essencial para essas crianças nesse momento aqui no estado de São Paulo. Investir e priorizar a primeira infância é a forma mais inteligente que o Estado tem para combater as desigualdades sociais. Isso está provado pelo James Heckman, que é um prêmio Nobel da Economia, mostrando que do 0 aos 6 anos é quando a gente desenvolve 90% de todas as ligações do nosso cérebro. A nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade emocional. Então, investir na primeira infância é fundamental. O que a gente teve no Brasil há 5 anos atrás, um marco nacional falando da importância de criar políticas transversais nesse sentido. E agora, finalmente, a gente pode dizer que o Estado de São Paulo tem a sua política estadual pela primeira infância, que dá as diretrizes para que elas sejam integradas: educação, saúde, assistência social, nutrição, todos os temas integrados para que a gente possa desenvolver e investir nas crianças de São Paulo. E a senhora falou justamente, né, desses primeiros passos das crianças, né, nesses primeiros anos de aprendizado também. E a gente sabe, aquilo que é aprendido na primeira infância vai e repercute por toda a vida, né? Quando a senhora fala em diretrizes de como, né, se olhar para essa primeira infância, também para reduzir um pouco essa questão educacional entre escola, às vezes pública e privada, vai se seguir um mesmo caminho, né, deputada? A ideia principal da política estadual aqui da primeira infância é que o Estado agora possa ter um plano estadual da primeira infância que integre todas as nossas ações, olhando essa criança de uma forma inteira. Porque a gente sabe que tem programas de creches e que tem municípios que têm creches. Eu vou pedir desculpa que a gente tem várias crianças aqui em casa também, então elas estão ilustrando a nossa conversa. Tem creches, tem programas de assistência social, tem programas de saúde, mas eles não conversam entre si. Agora eles vão poder conversar entre si e a gente vai poder acompanhar o desenvolvimento das nossas crianças e garantir acesso às melhores possibilidades para elas. Justamente nessa integração, né, deputada, dizendo das várias vertentes, então, que as crianças precisam, essa questão de educação, de saúde, desenvolvimento, né? O ECA fala muito sobre essa questão de se olhar diferente para a criança e é preciso não só ter lá escrito no ECA, mas precisa se cumprir também, né? Também é esse olhar, né, de se cumprir o bem-estar da criança. Exatamente. A gente tem esse grande marco, que é, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, e agora a gente quer transformar ele em política pública, transformar ele em ações de fato que melhorem a vida dessas crianças no Estado como um todo. Então, garantir que a gente tenha creche de qualidade para todas as crianças, que a gente tenha programas de visitação no modelo do Criança Feliz, que existe no estado de São Paulo e pode ser muito ampliado a partir dessa lei, para que tenha apoio aos pais e esse acompanhamento em casa, na nutrição, no brincar, no desenvolvimento das crianças, um acompanhamento de saúde que faça todas, que comece lá no pré-natal, e a política coloca isso, que
a primeira infância começa num atendimento de qualidade para as mulheres grávidas, num pré-natal de qualidade, e que continue nesses 6 primeiros anos, identificando rapidamente se tiver algum desvio de desenvolvimento e investindo nessa criança para garantir que a gente possa ter um retorno à saúde. Todos esses direitos que já estão garantidos no Brasil, agora tem uma ferramenta para se tornarem políticas públicas. E foi bem difícil aprovar e foi bem difícil garantir o funcionamento. A gente sabe aqui na LESP quantos projetos são vetados. Então, estou muito feliz que realmente construindo um projeto com profundidade, conversando com as secretarias, com qualidade, a gente conseguiu transformar ele em uma lei. E aproveitando essa fala da senhora, né, justamente, é um primeiro passo a aprovação aqui na LESP da lei, depois a sanção para o governador. Agora é o colocar em prática nos municípios, não é? Imagino que seja um outro planejamento também da senhora com relação a isso. Qual é a visão, então? São 645 municípios, né, no estado de São Paulo. Como é que vai se colocar em prática, então? Qual que é o pensamento? Nós estamos fazendo todo um trabalho de suporte ao executivo para que a gente possa colocar em prática a política estadual. Então, já existe um comitê estadual da primeira infância que tem base ali na Secretaria de Assistência Social, com pessoas representando todas as secretarias que a gente busca fortalecer, e a ideia é a gente fazer um recorte por vulnerabilidade, começar naqueles municípios que têm situações de pobreza ou de crianças em extrema pobreza com maiores índices, né? Quem realmente mais precisa. E esse é o nosso desafio agora, né? Realmente focar nos locais que têm menos acesso. São Paulo é o pior estado no Brasil inteiro dentro de um indicador de necessidade de creche, que esse foi um indicador que saiu agora pela Maria Cecília Souto Vidigal. 54% das crianças do estado de São Paulo que poderiam estar em creche esperam uma vaga em creche, e isso acontece muito no interior. Então, a gente vai fazer esse recorte para quem mais precisa. Aproveitando falar sobre creche, deputada, nas últimas semanas também foi reinaugurada, né, a creche aqui dentro da LESP. A senhora esteve presente junto com o secretário municipal de Educação, o Fernando Padula também. Abrir mais um espaço dentro das possibilidades, quando puder, voltar as crianças para a sala de aula, também é um bem importante, porque muitos servidores que possam deixar seus filhos também na creche. Sim, eu sempre digo que creche é um direito da mãe e um direito da criança. É um direito da mãe para que ela possa retornar ao trabalho de forma assistida. A gente sabe que no Brasil ainda o cuidado com as crianças sobrecai majoritariamente nas mulheres. A gente tem um déficit delas no mercado de trabalho por conta da maternidade. Então, eu tive o privilégio, quando eu trabalhava no setor privado, de ser numa empresa que tinha creche, e foi muito bom, porque ter essa creche permite que eu volte ao trabalho e que continue um vínculo com a criança, fazendo esse desenvolvimento tão importante na primeira infância. E é um direito da criança, porque a creche de qualidade ajuda a desenvolver a criança em todas as suas potencialidades. Era uma pena a LESP fechar a creche, porque a gente tinha um retrocesso em todas as servidoras da Assembleia que poderiam ter filhos e terem seu espaço. A gente já tinha um espaço físico, já tinha um espaço ótimo para o desenvolvimento das crianças, e o que a gente fez foi trabalhar numa evolução, tornando a creche municipal, garantindo que ela possa atender não só os servidores da LESP, mas todas as crianças da região, permitindo que a gente possa desenvolver e dar oportunidades para as mais crianças, garantindo também o direito das mães ao trabalho. E falando em oportunidades, né, deputada, a gente sabe que, infelizmente, nesse momento de pandemia, e de certo modo necessário também que as crianças precisem ficar em casa, algumas, né, não têm essa condição, talvez, as mães de também estarem em casa com essas crianças. Duas questões. A primeira é como a lei, então, agora sancionada, pode ajudar lá na frente com esses impactos causados pela pandemia. Daqui a pouco eu faço a segunda pergunta. Com certeza absoluta, o impacto que a gente está tendo no desenvolvimento das crianças e de toda uma geração vai continuar impactando o Brasil por muitos, muitos, muitos anos. A gente tem uma geração inteira que não está aprendendo a ler e escrever. Isso é muito grave, isso tem uma janela para acontecer, a gente não está conseguindo desenvolver. A gente perdeu o momento de abrir as escolas quando a pandemia estava melhor, para a gente poder fechar quando a pandemia piora. A gente não priorizou as escolas no Brasil, isso
tem um custo e vai ser muito alto para toda uma geração e, por consequente, para todas as pessoas. E a política estadual da primeira infância vai ajudar que a gente possa, de fato, priorizar um investimento para o que mais importa, que são o desenvolvimento das crianças. Então, com certeza, eu vou usar e lutar muito que essa lei seja aplicada para que a gente possa investir mais e com qualidade nas crianças do estado de São Paulo. E a senhora tocou num ponto do ler e escrever, né? O Banco Mundial soltou uma nota do Agindo Agora, justamente dizendo que 70% das crianças do ensino fundamental vão ter um impacto na leitura ou na compreensão de textos, né, no pós-pandemia. Eu gostaria da sua análise e da sua fala sobre isso. A gente precisa entender que isso não é um impacto só nas crianças, a gente está falando do impacto no futuro do Brasil. Como o Brasil vai conseguir ser mais produtivo, produzir, combater suas desigualdades sociais com uma geração inteira que não compreende, que a gente retorna a um alfabetismo ou um analfabetismo funcional. Então é fundamental que a gente fale sobre isso. A gente entrou num lugar muito ruim, que achar que as escolas fechadas estavam resolvidas. E não estavam. Isso está gerando um problema socioemocional, um problema de aprendizagem, um problema de ansiedade infantil, um problema nutricional muito grave, de violência contra as crianças, de abuso sexual. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de prioridade para os alunos, de a importância da volta às aulas, que pode fechar tudo, mas a escola tem que ser a última coisa a fechar e a primeira coisa a abrir, é porque a gente está cuidando dessas crianças, da geração e do futuro do Brasil. E a gente deixou isso acontecer como sociedade, a gente não pode continuar sendo conivente com isso. E olha, um dado que nós temos aqui, são mais de 19 milhões de crianças de até 6 anos de idade no Brasil, 4 milhões só aqui no estado de São Paulo, corresponde a um pouco mais de 10% da nossa população. Voltando um pouquinho na sua resposta anterior, deputada, com relação a como implementar então a lei nos municípios paulistas, para quem está em casa e talvez não tenha entendido, como que será essa interdisciplinaridade nesses cuidados com a criança? Por exemplo, a escola identifica uma questão vulnerável dessa criança, ela vai comunicar quem? Nesse sentido, como é que vai funcionar? O que a gente instituiu agora é um comitê entre as secretarias para olhar essas políticas públicas de forma integrada. A lei obriga que agora o Estado construa seu plano estadual para a primeira infância para que a gente tenha essas respostas de como vai funcionar isso em cada município. A gente sabe que muitas vezes a competência e a responsabilidade é municipal. Quem que tem que oferecer creche é a competência municipal. Mas muitas das nossas cidades não têm essas condições para fazer isso. Então, agora o Estado vai poder, de fato, apoiar e ajudar que todos os municípios tenham todos os indicadores para a primeira infância atendidos. Então, que a gente tenha, desde um pré-natal de qualidade, que faça um acompanhamento, que se tiver uma situação de vulnerabilidade, já chame assistência social, que possa acompanhar esse desenvolvimento da criança, que garanta uma vaga na creche, que entenda que se tem um problema de nutrição, volte e retorne para o sistema de saúde. Essa integralidade entre as políticas públicas de primeira infância, que é agora a competência do Estado e obrigação do Estado fazer, a política estadual das diretrizes. E o trabalho da senhora com relação à primeira infância, né, vem de alguns anos, né, deputada? Justamente aqui na LESP também tivemos o lançamento em 2019 da Frente Parlamentar da Primeira Infância, que era um primeiro embrião, então, para essa discussão também estadual. Hoje, quando a senhora olha para o estado de São Paulo, olha para essas secretarias, olha também para essas mães e essas crianças, quando se tem a lei instituída, qual o legado que a senhora vê que vai ficar também dessa sua legislatura? Nossa principal prioridade é deixar um legado de que a primeira infância é a prioridade absoluta. De que o Estado, ao pensar o seu orçamento, coloque, e isso a política estadual obriga que o Estado tenha transparência no que gasta para a primeira infância, coloque a primeira infância como prioridade. Quanto que a gente vai gastar em creche, em educação, em programas de visitação, em programas de assistência à parentalidade, em programas de combate à violência contra as crianças? Que isso se torne prioridade, porque isso é a forma mais inteligente do Estado combater as desigualdades sociais. O Estado entender que, ao fazer isso, a gente está economizando um recurso que a gente vai usar no resto da vida daquela criança.
A cada R$1 que a gente investe na primeira infância, a gente economiza 7 no resto da vida daquela pessoa, porque ela vai ter muito mais condições para ir bem na escola, para arranjar um bom emprego, para ter uma família estável, para conseguir estar feliz e produtivo. Então, essa é uma visão muito importante que a gente quer deixar como legado do nosso mandato. Acho que a primeira infância é a forma mais inteligente do Estado combater as desigualdades sociais. E eu estou muito feliz que você citou a Frente Parlamentar pela Primeira Infância, porque esse foi um projeto de lei, de fato, construído a muitas mãos. Na Frente Parlamentar, a gente construiu junto com várias organizações da sociedade civil, academia, professores, mães, movimentos sociais, a justificativa do projeto, o que era importante de ter. A gente mudou várias vezes o texto para atender as demandas da sociedade, então é um orgulho que é um projeto compartilhado. E a gente sofreu muito para aprovar ele na LESP, né? A gente sofreu ataque de fake news na internet, falando que a gente queria tirar as crianças da família, dar para o Estado, que era um projeto de comunista, porque a gente mostra mais uma vez quão triste esse momento em que a gente vive, que tudo vira polarizado, que tudo vira fake news e que a gente perde a discussão do que realmente importa. E é por isso, deputada, que é importante a senhora estar aqui hoje no Jornal da Rede Alesp, também dizendo sobre essa lei, dizendo sobre o quanto ela será benéfica para essas crianças na primeira infância. Mas eu gostaria de tocar num ponto que a senhora falou e falou algumas vezes, eu achei bem peculiar. A primeira infância começa na gestação. Começa no se fazer justamente, né, deputada, o pré-natal corretamente, não é? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Uma mãe bem acompanhada também faz a diferença no pós-nascimento, né? Com certeza absoluta. A primeira infância, do 0 aos 6 anos, é uma fase do desenvolvimento humano que a gente depende muito de suporte, que a gente depende muito de estímulos de desenvolvimento adequados. E quem faz isso são os pais e majoritariamente as mães. E esse cuidado começa no pré-natal. Quando você tem uma gravidez assistida, uma mãe tranquila, quando você tem os indicadores saudáveis, que faça acompanhamento, que já identifique na gravidez se tem algum problema, como, por exemplo, diabetes gestacional, que pode ter um impacto super grande na criança, mas que, se bem orientado, não tem impacto nenhum, faz toda a diferença. E você vai preparando essa família para receber essa criança e desenvolvê-la de forma adequada. O pré-natal também apoia essa jornada da mulher se tornar mãe, do homem se tornar pai, que são essas pessoas que são fundamentais no desenvolvimento das crianças. E meus pais sempre falaram para mim, criar filhos não vem com um manual de instrução. A gente não sabe como a gente não faz, mas existem muitas coisas, qual é a melhor forma de criar os filhos, desenvolver os filhos, desenvolver os seres humanos, a potencialidade. E se a gente para se preparar para aprender a cozinhar, se preparar para aprender a trabalhar, se preparar para aprender a mexer na internet, por que a gente não se prepara para ter filho? É muito importante se preparar para desenvolver um ser humano na sua potencialidade, e a gente traz isso na política estadual da primeira infância a partir do pré-natal e acompanhando essas mulheres. Perfeito, deputada Marina Elô, agradeço a contribuição da senhora hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, bom dia aí para a senhora e para as crianças. Muito obrigada, e para todas as crianças do estado de São Paulo. Foi um marco, um avanço importante. Continuem contando comigo, com o meu mandato, para agora implementar a lei e virar realidade. Perfeito, essa deputada Marina Elô que falou com a gente agora aqui no Jornal da Rede Alesp. E o programa Tribuna Virtual de ontem contou com a participação de 4 deputados. Foram eles Roberto Moraes, Janaína Pascoal, do PSL, Carlos Gianazzi, do PSOL, e a professora Bebel, do PT. Os deputados falaram sobre diversos assuntos, mas todos destacaram, em algum momento de suas falas, a preocupação com pedágios nas rodovias do estado de São Paulo. Eu queria falar um pouquinho aqui da concessão Eixo, da concessão Pipa, de Piracicaba a Panorama, são 1.200 quilômetros de concessão, a maior concessão é do estado. Essa concessão foi feita, as obras já começaram, e na cidade de Santa Maria da Serra, a Eixo, que é a concessionária, está criando um problema muito sério. A avenida principal de entrada da cidade, o prefeito que voltou agora, que foi 8 anos prefeito, Josias Zani, inclusive foi meu chefe de gabinete
aí na liderança da Assembleia nesses últimos 4 anos. Ele ganhou a eleição e já tinha garantia de uma emenda de Brasília para recuperar essa avenida. Ela sai da rodovia 191, que sai lá da Washington Luiz e vai até a São Manuel, e nessa rodovia, estranhamente, não estava no contrato, a Eixo colocou uma placa dentro da cidade, dizendo que aquele trecho pertence à concessionária. Vai ser pedagiada, claro que vai, são trechos de duplicação, a população está protestando. A deputada Janaína Pascoal endossou os argumentos do deputado Roberto Moraes sobre o abuso dos pedágios. Apoiando o colega Roberto Moraes, que me antecedeu, muitos moradores vizinhos, vamos dizer assim, das cidades vizinhas ou que margeiam essa obra, estão entrando em contato, sim, reclamando do pedágio. Alguns terão que pagar pedágio para fazerem assim, percursos muito curtos, né? Percursos que eles estavam acostumados a fazer quase que diariamente. Algumas cidades são pequenas, né? Praticamente como se fossem uma única cidade, então eles vão passar a pagar pedágio para suas atividades diárias e não para viagens. O deputado Carlos Gianazzi também se indignou com o aumento do número de pedágios no estado. Queria também aqui me associar ao que disse o deputado Roberto de Moraes sobre essa privataria tucana. Em plena pandemia, encheram o estado de São Paulo com pedágios, né? Centenas de quilômetros foram pedagiados, estradas. Essa última licitação que foi feita, que nós acompanhamos, que vai de Piracicaba até Panorama, minha gente, é um absurdo total, encarecendo ainda mais o custo de vida, o preço dos alimentos, do frete, que, consequentemente, é transferido para a cesta básica. A deputada professora Bebel também lamentou os pedágios em São Paulo. Essa operação Pipa é um desfalque no bolso da população paulista interiorana, né? Que já paga tantos outros impostos e agora mais este momento. 2.659 brasileiros mortos e quase 72 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas. Registro feito até às 8 horas da noite desta quinta-feira. O Brasil contabiliza 11.787.000 pessoas já contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia. 287.795 óbitos desde o ano passado. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, baseados em relatórios das secretarias estaduais de saúde. A média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.096, um novo recorde no índice, em comparação, claro, à medida das últimas 2 semanas. Já são 57 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. 20 estados mais o Distrito Federal estão com alta nas mortes. São Paulo já faz parte dessa lista. Blitz de agentes de saúde, guarda municipal e das polícias civil e militar interrompeu uma balada ilegal com ao menos 100 pessoas em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, no início da madrugada desta sexta-feira. O estabelecimento desrespeitou as medidas restritivas determinadas em São Paulo para conter a disseminação do vírus da Covid. O estado está na fase vermelha, cuja etapa permite o funcionamento apenas dos serviços essenciais. No local, a Blitz encontrou jovens sem máscaras de proteção, entre quais alguns também dividindo narguilé. Funcionários da casa de eventos, localizados no bairro Vila Dirce, e 3 clientes foram levados para a delegacia do município para prestar depoimento. Jornal da Rede Alesp. E depois de China e Israel, esta semana foi a vez da União Europeia lançar o passaporte vacinal para cidadãos de seus países membros. O documento será exigido para a livre circulação dos vacinados contra a Covid-19 no interior do bloco. E os que não possuírem o passaporte vacinal terão que se submeter a testes e isolamentos definidos por cada governo da região. Jornal da Rede Alesp.
Pois é, nós estamos falando sobre vacinação, lembrando, né, também começa nessa sexta-feira justamente a vacinação para uma outra faixa etária ali entre 72 e 74 anos. Não é importante, então, não esquecer, você que está em casa, para ajudar os seus avós ou os seus pais. Primeiramente, você precisa também cadastrar esses idosos lá no site vacinajá.sp.gov.br. Depois, alguns municípios pedem também para que se faça um cadastro dos municípios para escolher aonde, em qual local esses idosos vão tomar a vacina. Mas é importante se imunizar. Aqui no estado de São Paulo já passamos de 4 milhões de pessoas vacinadas. Se você quiser saber na sua região também quantas pessoas já foram vacinadas, no site do governo, sãopaulo.sp.gov.br, logo em destaque tem o vacinômetro. Lá diz, então, em todo o estado quantas pessoas foram vacinadas e também pelas regiões. É muito importante também lembrar e ficar atento, principalmente para levar os pais e também os avós para esse momento tão importante de imunização aqui no estado de São Paulo. E olha só, o governo federal enviou ao Congresso uma medida provisória que detalha as regras do pagamento do novo auxílio emergencial. O texto, que foi publicado em edição extra do Diário Oficial na noite de ontem, deveria ter sido entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a solenidade foi cancelada após a notícia da morte do senador Major Olímpio. Serão pagas 4 parcelas de abril a julho, com os valores entre R$ 150 e R$ 375, dependendo do perfil de cada família beneficiária. O deputado Tiago Aurico, do PL, encaminhou ao governo do estado a solicitação da criação de um auxílio emergencial para os setores responsáveis pelas atividades culturais de bares, restaurantes e também salões de beleza. O parlamentar destacou que são setores severamente afetados pelas fases mais restritivas, então, do Plano São Paulo e que é necessário encontrar medidas alternativas para auxiliar esses grupos e que a saúde financeira desses estabelecimentos depende de uma ajuda mais vigorosa do Estado. Segundo o deputado, o segmento cultural viu a renda dos agentes culturais perder 100% da receita. Além disso, o ramo de estética viu 2 a cada 10 salões de beleza fecharem definitivamente as portas. Até o momento, mais de 300 mil bares e restaurantes foram fechados aqui no país. Jornal da Rede Alesp. E a gente fala agora sobre os gastos médicos e também auxílio emergencial. Será que eles podem ser declarados no imposto de renda? E agora a nossa conversa é justamente com o advogado Carlos Daniel Neto. Ele é doutor em Direito Tributário. Bom dia, doutor Carlos. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Tudo em ordem. Seguindo como a gente consegue, não é, Carlos? Falando de imposto de renda, não é? Daqui a pouco, ali, 30 de abril, as pessoas precisam entregar o seu imposto de renda para ficar claro para todo mundo. Quem precisa declarar esse ano o imposto? Bom, a primeira coisa a fazer é não deixar para a última hora, né? A declaração de imposto de renda, é muito importante isso. E quando a gente pensa em quem deve declarar, a gente sempre pensa em quem recebeu renda, quem recebeu um volume de rendimentos. E aí, realmente, quem recebeu acima de R$ 28.560 no ano de 2020 tem que declarar, tá? Mas também quem recebeu dividendos, por exemplo, ou outros rendimentos que são isentos ou não são tributáveis, ou mesmo rendimentos que são tributados exclusivamente na fonte, como, por exemplo, um prêmio, alguma coisa desse tipo, que ultrapasse R$ 40 mil, você também é obrigado a declarar no ano, tá? Mesmo que você não tenha nada a pagar na declaração de ajuste anual. Se você for trabalhador rural, acima de 142.790, 798 por aí, no ano, também de receita, você tem que declarar, tá? E em relação ao valor, ele não é o único parâmetro, tá? Para quem tem que declarar.
A gente tem também que declarar sempre que a gente apurou ganho de capital. Ganho de capital é quando você aliena um bem por um valor maior do que o valor que você adquiriu ele. Então, por exemplo, você vendeu um imóvel, você vendeu um carro por um valor maior do que você comprou ele, você tem que apurar ganho de capital. E aí, se você apurou ganho de capital, você tem que declarar isso também para a Receita Federal, mesmo que, a gente falando aqui de um ganho de capital de imóvel, mesmo que esse ganho de capital seja empregado na aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, que é uma hipótese que a lei traz uma isenção. Então, mesmo que você opte por essa isenção, você também tem que declarar esse ganho de capital. Inclusive, agora que está muito na moda aí com a bolsa em alta, os ganhos de capital em operações em bolsas de valor, em bolsas de mercadorias, bolsas de futuros, que estão bem em moda com a Selic baixa. Muita gente tem se aventurado aí nesse setor. Esses ganhos de capital também têm que ser declarados. Além disso, mesmo que você não tenha tido renda nenhuma, não tive renda nenhuma em 2020, mas eu tenho um imóvel, um bem, ou um direito, uma participação em alguma empresa que ultrapasse R$300 mil no dia 31 de dezembro de 2020, eu sou obrigado também a fazer uma declaração só para informar a posse ou a propriedade desses bens ou direitos. Também, quem eventualmente não era residente brasileiro e passou a ser residente brasileiro e estava sendo residente brasileiro no dia 31 de dezembro, é obrigado a fazer declaração. E, por último, quem é beneficiário aí do auxílio emergencial, né, nesse contexto de Covid, e tenha recebido o auxílio emergencial e tenha também outros rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.800 aproximadamente, tá? Também tem que declarar. Ou seja, se você só recebeu o benefício e não tem uma renda superior a esse valor, não teve rendimentos outros superiores a R$ 22.800, você não tem que declarar, tá? E aí, obviamente, se você teve rendimentos apenas de R$ 22.800 nessa faixa, mas não teve nenhum tipo de benefício emergencial, você também não tem que declarar porque está abaixo daquela faixa lá de 28.560, que é o limite de valor realmente de rendimentos tributáveis para fins de declaração. Então, são vários parâmetros que tem que ser observados. E não é fácil, às vezes, Carlos, para que as pessoas entendam esses pormenores da declaração do imposto de renda, e talvez o que fique nesse momento mais latente de preocupação e de não entendimento é justamente do que eu falei no início da nossa entrevista sobre esses gastos médicos e auxílio emergencial. Mas começando pelo auxílio emergencial, que foi uma fala do senhor agora há pouco também, não é? Como, então, declarar no imposto de renda quem recebeu esse auxílio emergencial? Bom, o auxílio emergencial, adianto para vocês, ele é sim tributável, tá? Muita gente pergunta, mas o auxílio emergencial ele tem que ser tributado, ele é uma ajuda, ele é um subsídio que o Estado dá, ele tem que ser oferecido à tributação, tá? E ele vai ser tributado na declaração lá no campo de rendimentos. Você vai ter no campo de rendimentos informar exatamente aí o recebimento do auxílio emergencial, o valor, naturalmente, e esse valor vai ser computado no seu rendimento tributável. Você vai pagar imposto de renda em cima disso. Isso é muito importante de ser observado, porque como o Estado, eu falo a União, como a União tem um controle por CPF aí de quem recebeu o auxílio emergencial, quem deixar de informar isso na declaração de imposto de renda, em sendo o caso de declarar, né, como a gente viu logo menos, pode eventualmente cair na malha fina, porque eles vão ter as duas informações, as informações de quem recebeu e as informações dadas pelos contribuintes nas declarações de ajuste anual. Então, tem que se declarar sim, e é tributável sim o auxílio emergencial aí que alcançou milhões e milhões de brasileiros no ano passado. Independentes que receberam, né, o auxílio emergencial, né, Carlos? Como é que funciona? Vamos supor, eu não recebi, mas alguém que é meu dependente recebeu. Eu tenho que também declarar, além da pessoa que recebeu? Como é que funciona? Tá. Quando a gente tem dependente,
o dependente ele pode ser declarado conjuntamente, ele pode declarar, a declaração de rendimentos dele pode vir junto com a declaração do titular, da pessoa física de quem ele depende, tá? Né? Então, da mesma forma que às vezes acontece com o cônjuge, com o companheiro ou companheira, o contribuinte titular vai apresentar a declaração, vai indicar naturalmente o dependente e vai informar os rendimentos, e dentre esses rendimentos o auxílio emergencial que tenha sido recebido, tá, por esse dependente. Então, é obrigado a declarar, mas você vai declarar ali na declaração conjunta que você faz com o seu dependente, a não ser que seja uma hipótese aí que ele faça uma declaração própria, aí ele declara na declaração dele normalmente, tá? Perfeito, é importante a gente deixar claro isso, né, porque é a grande mudança, talvez, desse imposto de renda desse ano, seja justamente a declaração do auxílio emergencial. Falei no início sobre gastos médicos. Muita gente teve gastos triplicados nesse ano, né? Até que montante se pode declarar esses gastos? Todo tipo de gasto médico ou não? Há um limite? Bom, despesa médica, gasto médico, tradicionalmente, ele não tem um limite, por exemplo, como as despesas com educação, as despesas por dependente, que tem uma limitação de valor. As despesas médicas, não, elas não têm. Então, despesa médica, despesa de hospitalização e, inclusive, pagamentos para diversas áreas da medicina, como, por exemplo, pagamento para dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapia ocupacional, fonoaudiólogo. Então, todos esses pagamentos são dedutíveis plenamente, sem limitação de valor da declaração de imposto de renda dos contribuintes. E também são aquelas despesas que envolvem exames laboratoriais. Então, por exemplo, o exame de sangue no laboratório, um exame, uma tomografia, enfim, a série de exames que a gente faz em laboratórios, inclusive serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, próteses aí ortopédicas, dentárias, todas essas despesas médicas são dedutíveis, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, especialmente com a questão da informação dessas despesas para a Receita Federal, forma que vai ser informada, as informações que vão ser prestadas para a Receita Federal. E aí, Carlos, eu tenho uma dúvida. Você falou dos exames, não é? Se a pessoa tem um plano de saúde e precisou fazer algum exame fora do plano de saúde, ele tem que declarar também, é isso? Começando. Exato. O valor que você paga de plano de saúde é dedutível, tá? E se você faz algum exame fora do plano, por exemplo, nesse momento a gente tem aí diversos COVID, exames né? que tem que... Exato, da COVID, que não são cobertos por todos os planos, são cobertos pelos planos, ou uma hora é coberto, outra hora não é mais coberto, né? A gente acompanhou bem essa confusão ano passado. E aí, sempre que você faz uma despesa desse tipo, você tem que, naturalmente, guardar toda a documentação que identifique quem foi o prestador, o CNPJ do prestador, o CPF do beneficiário, que comprove realmente, descreva o serviço que foi prestado, o responsável pelo pagamento, tudo isso tem que estar bem disponível, tá? E aí, nessa situação em que você não teve cobertura do plano, a despesa que você envidou, que você teve com esse exame, ela é dedutível. Mas também tem aquelas situações em que seu plano tem uma espécie de reembolso. É muito comum que os planos tenham reembolso aí quando há algum tipo de atendimento que não é coberto pelo plano. Nesse tipo de situação, o contribuinte tem que tomar o cuidado de quando for declarar, e aí você foi lá, abriu o programa da Receita Federal, lá na declaração vai ter no campo pagamentos efetuados, lá na coluna da esquerda, um campo, que é uma aba que você clica, e aí você vai poder incluir novos pagamentos. Quando você incluir o pagamento lá, e aí você vai identificar tudo, desde que tipo de gasto foi, por exemplo, o item 21, que trata de hospitais, exames, laboratoriais, e aí você vai identificar todos os dados de quem prestou o serviço, o valor gasto,
E nesse campo específico de preenchimento de novos pagamentos efetuados, tem um campo próprio para parcelas não dedutíveis. Então, vamos dizer que você pagou R$1.000 no exame, mas o plano lhe reembolsou 300. Esses 300 que lhe foram reembolsados, eles não são dedutíveis. Então, você tem que incluir na informação essa parcela não dedutível e vai deduzir apenas a diferença, tá? Da mesma forma, também, se for um ressarcimento feito pela empresa. Algumas empresas optaram por ressarcir gastos dos seus funcionários com testes de Covid, por exemplo. Perfeito. É importante essa fala do senhor, Carlos, justamente porque é uma prestação de serviço aqui do Jornal da Rede Alesp, nesse momento em que as pessoas também param para fazer a sua declaração do imposto de renda e tem tantos pormenores, né? Às vezes as pessoas sentam na frente do computador e não entendem muitas das vezes o que é preciso deduzir, o que é preciso dizer para a Receita Federal o que fez, não é? Ainda com relação aos benefícios, falando ainda de benefício emergencial, o benefício emergencial para preservação do emprego e de renda foi disponibilizado pelo governo para redução de jornada ou suspensão de contrato de trabalho. Esse auxílio deve ser declarado? E se sim, como? Bom, benefício emergencial de preservação do emprego e renda, ele tem que ser declarado também, tá? Da mesma forma que o auxílio emergencial, e também ele vai ser tributado. Ele não é isento, infelizmente, ele não tem previsão de isenção. Você tem que ir lá no campo de rendimentos tributáveis, informar o recebimento do benefício emergencial de preservação de emprego e renda e esse valor vai ser computado junto com outros rendimentos tributáveis que você tenha recebido ao longo do ano e vai ser tributado. Então, até uma dica para quem tem receio de errar esse tipo de informação, uma dica é sempre tentar obter no sistema da Receita Federal a declaração pré-preenchida, porque ela já inclui automaticamente todos esses pagamentos que foram informados à Receita Federal vinculados ao seu CPF. É uma forma aí de tentar minimizar o risco de erro quanto ao preenchimento de rendimentos auferidos. Perfeito, Carlos. Quero te agradecer pela sua contribuição de hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, falando de imposto de renda, que logo mais, dia 30 de abril, precisa ser entregue. Então, são dúvidas muito importantes que todo mundo em casa agora conseguiu, um pouco com a sua ajuda aí, elucidar melhor. Obrigada. Imagina, obrigado. Um abraço. Obrigada a você. Lembrando então, pessoal, até dia 30 de abril tem que fazer a declaração de imposto de renda, como o Carlos disse pra gente. Lei pune empresas de telemarketing que quebrarem cadastro de bloqueio de ligações. A legislação passa a vigorar com a nova redação que permite que o cidadão faça um cadastro para não receber telefonemas ou mensagens de venda de produtos ou serviços. O deputado Jorge Caruso, do MDB, autor da proposta, comenta o que motivou a criação desse projeto. Infelizmente, as empresas de cobrança passaram a abusar dos usuários de telefone, ligar sem hora, qualquer dia, enfim, procurando pessoas que geralmente não são aqueles detentores de linhas, porque os picaretas que não pagam as contas geralmente vendem os telefones. Essas pessoas que compram acabam ficando com esses números que acabam pagando um preço pesado aí. Então, é um projeto que visa justamente estender isso para proteger o consumidor. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, também foi favorável ao projeto aprovado em sessão extraordinária aqui na Assembleia Legislativa. Você imagine só você receber uma ligação no momento que você não espera, que você não quer receber, situação de telemarketing, você... quando não quer receber, você tem que ter o direito de você estar cadastrado e a empresa precisa respeitar. Empresas que descumprirem a medida vão sofrer multa e, depois de 3 infrações, terão registro estadual cassado. A punição é válida apenas para estabelecimentos localizados no território paulista. A lei está valendo a partir da data em que foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Arthur. Jornal da Rede Alesp. Pois é, essa questão é muito importante, né? Porque vira e mexe a gente recebe no celular ligações de lugares que você já bloqueou
Então, sempre o Parlamento Paulista pensando em você que está em casa. O Conselho Federal de Farmácia, o CFF, evidencia a necessidade de reabastecimentos de medicamentos usados em UTIs, tanto para pacientes internados pela Covid-19, quanto por outras doenças. Em nota divulgada ontem, a entidade fez um apelo à sociedade para que respeite as ações de combate à pandemia e frisa a importância da imunização. O documento diz que entre os medicamentos escassos ou indisponíveis por conta da pandemia, a CFF enumera o desabastecimento de bloqueadores neuromusculares, sedativos e outros fármacos usados em UTIs. Em breve nota também pede que a sociedade respeite as medidas como o uso de máscaras e o distanciamento social, visando a redução da sobrecarga dos serviços de saúde. Também ontem, a Frente Nacional dos Prefeitos fez um alerta sobre a falta de sedativos para a intubação, como um instrumento imprescindível no procedimento. A nota tinha como foco o perigoso cenário que se anuncia sobre a falta de oxigênio hospitalar. Jornal da Rede Alesp. Um acordo entre o governo de Minas Gerais e a mineradora Vale prevê a implementação de um projeto voltado para o combate às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. O projeto vai ser nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem ocorrido em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, lá em janeiro de 2019. A iniciativa consiste no uso da bactéria Wolbachia, introduzida nos mosquitos, que é capaz de evitar que o vírus da dengue, da zika e da chikungunya sejam transmitidos aos seres humanos durante uma picada. A construção da biofábrica deve levar 15 meses. O custo da obra está estimado em 10 milhões de reais e o investimento previsto no projeto todo é de 57 milhões de reais, valor que assegura a cobertura do custeio operacional por 5 anos. Jornal da Rede Alesp. Já a indústria de alta tecnologia, concentrada em setores como aviação, informática, eletroeletrônica e farmacêuticos, foi uma das mais atingidas pela crise sanitária, mas já acumulava perdas mesmo antes da pandemia de Covid-19. Segundo dados do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, a produção do setor teve queda de 3,3% em 2019 e recuou 3,4% no ano passado. O resultado em 2020 só não foi pior, porque medicamentos e eletroeletrônicos registraram alta de demanda durante a pandemia da Covid-19. Seguimos com mais entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala agora sobre o trabalho da Polícia Técnico-Científica no combate à violência doméstica. E lembrando, sobre esse assunto a gente sempre tem especialistas e a gente conversa agora com a Mônica Midori. Ela é perita do Núcleo de Perícias aqui da capital e também da Grande São Paulo. Bom dia, Mônica. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Como vai? Bom dia, Júlia. Tudo bom? Tudo em ordem. Seguindo por aqui, começando a nossa entrevista, Mônica, gostaria que você fizesse essa correlação da perícia criminal com os casos de violência doméstica, por favor. Oi, Júlia. Então, durante a pandemia, a gente teve até um aumento na demanda, principalmente dos feminicídios. Mas a perícia criminal também é muito importante num período anterior, quando a gente tem aí os danos que são relatados, quando a gente tem uma queixa de violência doméstica, toda vez que a gente tem uma infração ou algum delito deixa vestígio, é muito importante que a perícia seja acionada para poder realizar os exames e poder materializar uma violência que aconteceu na casa ou no local. E justamente, essa questão da violência doméstica, ela precisa ser materializada, não só o dito também pela mulher, acontece por isso também que a Polícia Técnico-Científica é essencial nesse processo. E quando, então, os peritos entram em ação? Em que momento eles são requisitados? Eles começam a colheita de dados, então? Coleta de dados, desculpa. Os peritos, eles são acionados pelo delegado de polícia, nesse caso, Então, a vítima vai até uma delegacia,
faz a queixa e, nesse caso, a delegada ou o delegado vai pedir para que a gente vá até a casa. O local, infelizmente, a maioria das agressões acontecem dentro de casa, no caso de violência doméstica. Então, a gente vai até o local e vai fazer a coleta dos dados dos vestígios que estão ali. E para quem não conhece, né, não está familiarizado com essa questão, né, Mônica, quando os peritos chegam nessa casa, o que primeiro eles vislumbram? Objetos, marcas de sangue ou de alguma questão na casa? Qual é o olhar, então, dos peritos, principalmente nessas questões de violência doméstica? E a senhora disse no início da sua fala, né, o crescente número de feminicídios nesse período de pandemia. O perito, quando ele é acionado e vai ao local dos fatos, a primeira coisa a gente já tem que observar de fora o local, se tem alguma mudança no que deveria ser a parte de fora da residência. No interior, aí vai depender muito do que aconteceu. A gente vai buscar, por exemplo, no caso de violência doméstica, a gente vai buscar se houve sinais de luta, né? Porque, em geral, a violência doméstica, a gente vai encontrar objetos em desordem, as coisas caídas, porque, infelizmente, tem o homem tentando conter a mulher, tem esses sinais de luta. Às vezes, são utilizados alguns objetos, se a gente encontra manchas de sangue, por exemplo, a gente tenta buscar qual foi o objeto que possa ter causado aquela lesão, né? Então, a gente vai buscar, geralmente, violência doméstica, a gente tem muito uso de facas, bastões ou porretes, coisas com que o homem bate na mulher de maneira contundente, né? E é muito importante, assim, uma coisa que a gente faz durante a perícia é que ela seja realizada nesse momento dessa violência inicial para evitar, para materializar e evitar, acender uma luz vermelha para que naquele local não aconteça um feminicídio. Justamente, né, falando desse cenário que os peritos encontram logo quando chegam em uma ocorrência, né? A senhora é perita, a senhora é mulher, imagino que já tenha presenciado também locais como a senhora nos descreveu agora. A sensação, claro, para todos é uma sensação de impotência, mas a senhora sendo mulher, eu imagino que essa sensação fique mais acentuada. Sim, com certeza, sim. Nos casos, às vezes as pessoas me perguntam, né, quais são os casos que mais me chocam. Eu sempre fiquei muito chocada com os casos de feminicídio, porque, assim, em geral, a mulher dentro do lar acaba sendo morta, acaba sofrendo uma violência no lugar onde ela deveria se sentir mais segura. Então, isso, para mim, é muito importante, esse trabalho, essa divulgação, essa questão que a mídia também tem que ajudar a gente a divulgar para que a gente tenha mais denúncias e isso não aconteça. Perfeito. E nós falávamos, e a senhora reiterava isso, sobre essas questões de violência doméstica e de feminicídios que se acentuaram na pandemia. Há alguma característica própria desse período pandêmico de ações de feminicídio, de violência? Eu digo, no sentido que a senhora falou, né, de chegar a um local e identificar algo muito peculiar nesse último ano, ou não? Violência é violência, ela se deu do mesmo jeito, independente da pandemia ou não? Em geral, o que a gente nota foi que cresceu o número de casos. Mas a violência, ela acontece em geral das mesmas formas. Não é que por causa da pandemia elas aconteceram de maneiras diferentes, né? Em geral, o que a gente nota é que os materiais, as armas utilizadas para a violência, em geral, elas estão todas dentro da casa. Não vou dizer que não aconteçam feminicídios por arma de fogo, acontecem, mas a maioria deles em geral, por objetos que estão dentro da casa, né? Então, assim, eu acho que passando mais tempo dentro de casa, passando mais tempo com o agressor, infelizmente, por isso que os números subiram. Nós estamos falando desse bastidor, né? Infelizmente, da violência doméstica e do feminicídio, mas que as pessoas não conhecem, por isso que a gente traz aqui a Mônica Midori, que é perita do Núcleo de Perícias da Polícia Técnico-Científica, contando esses bastidores. Do momento em que a perícia chega ao local, né, dessa violência ou desse crime, não é? Até a análise dessas peças de roupas ou objetos, como a senhora disse, até depois também do exame de corpo de delito, no caso da mulher que sofreu a agressão.
O tempo de análise para entrega isso à justiça, como é que funciona? Tem um período pré-determinado ou depende de caso para caso? Depende muito de caso para caso, né? E também depende muito da demanda que a equipe tem, porque infelizmente a gente também tem essa questão que a equipe não trabalha especificamente somente com feminicídios. Então aqui, por exemplo, a gente atende todos os crimes que tem aqui na região. Então isso, dependendo do período, pode retardar um pouco a produção desse laudo pericial e essas análises. E também depende um pouco de que tipo de análise é requerida. Às vezes a gente precisa de alguma coisa que precisa ir para um laboratório, para uma análise mais detalhada, e aí acaba demorando um pouquinho mais. E nós estamos falando, a senhora acabou de falar, né? A perícia, ela faz a perícia de todos os tipos de crime, não só dos feminicídios. Nós estamos falando nesse momento sobre essa questão de feminicídio, violência doméstica, aproveitando também que nós estamos no mês de março, tivemos o Dia Internacional da Mulher, que é um dia de luta, de se pensar as questões das mulheres, mas a fala da senhora me vem um contraponto. Seria possível, em algum momento, se criar políticas públicas ou se criar um departamento exclusivo para feminicídios? Claro que depende de agentes e afins, né? Todo um processo burocrático, mas com esse crescimento tanto de feminicídios e violência doméstica, não seria bom ter um outro olhar, ter um núcleo especializado nessas questões para acelerar também os processos? Sim, eu gostaria muito que um dia, né, um sonho assim, isso pudesse acontecer. Mas eu acho que enquanto isso não acontece, ter um investimento no treinamento das pessoas, né, no treinamento dos peritos, não só dos peritos, mas também dos delegados, dos investigadores, todo mundo que está envolvido nesse processo, né, porque poderia agilizar e também acolher melhor essa mulher, né, porque muitas vezes essas mulheres elas são vítimas duas vezes. Elas são vítimas pelos maridos, são vítimas pela sociedade que acaba criticando, falando, você gosta de apanhar, é por isso que você está ali. Então, de repente, enquanto a gente não consegue criar um departamento ou uma instituição específica para isso, seria interessante investir bastante no treinamento das pessoas que atendem essas ocorrências. E quando a senhora fala em treinamento, Mônica, em qual sentido? Do acolhimento dessas vítimas? No trabalho mesmo do braçal ali, de análise do local. Fala para a gente entender direitinho essa sua fala. Eu acho que assim, é toda uma cadeia que deveria ser colocada, ser alterada, né? Desde, claro, eu como perita criminal, a minha função não seria necessariamente acolher essa mulher no local do crime. Muitas vezes eu vou ao local e ela nem está presente, né? Mas, de repente, ter toda uma rede, porque eu acho que as mulheres, elas muitas vezes não saem de casa quando elas sofrem uma violência ou alguma outra coisa, porque elas não sabem nem a quem recorrer. A gente tem uma série de ONGs, uma série de institutos, e elas não sabem nem que isso existe. Então, de repente, um treinamento para que tenha uma divulgação melhor, para que as pessoas possam explicar o que essa mulher possa fazer. Existe uma série de empresas que dão incentivo, que querem empregar mulheres para que elas se tornem independentes, para poder sair dessa situação. Então, todo esse encaminhamento que possa ser feito para ajudar a mulher a sair dessa situação. Claro, como a senhora disse, a perícia ali, quando chega para tentar elucidar a questão, não é, de fato, o momento que ela vai acolher essa mulher, tem outros locais específicos para o acolhimento. Mas, claro que também, no meio, acaba-se escutando, né, tudo aquilo que choro da mulher que está saindo daquele local, ou que foi a delegacia, enfim. O quanto também, nesse momento, ser solidário a essas mulheres, ter a empatia de que ela já está sendo vítima de uma questão e de uma violência, né? Talvez não a fala, mas talvez um olhar atencioso, sem fala mesmo, né? No silêncio, enquanto ela é encaminhada para a delegacia, também seja diferente nesse momento. Sim, eu acho que isso seria muito importante, porque a mulher... e também tem uma questão social, que eu acho que essa divulgação que vocês fazem, isso que a gente está fazendo aqui, essa entrevista também é muito importante para tentar
sensibilizar a sociedade, porque isso já aconteceu, por exemplo, em vários lugares onde eu vou atender um feminicídio. Quantas vezes eu já não ouvi a própria família ou alguns amigos falando: eu sabia que isso ia acontecer, porque o marido sempre batia nela, um dia ele ia matar ela. E as pessoas acabam vendo isso com uma naturalidade. Ninguém parece que se preocupa em salvar aquela mulher, né? Dão como uma causa perdida. Então, eu acho que também envolver tudo isso para que a sociedade entenda que tem um papel para fazer com que isso não aconteça, para poder barrar os feminicídios. Pois uma outra questão é muito importante, né? O olhar também da sociedade com essas mulheres, o olhar das famílias. Quem nunca ouviu o termo, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim, em algum momento, né, dependendo do risco, a vida dessa mulher precisa denunciar, não só ela, porque nós já ouvimos alguns especialistas aqui, Mônica, dizendo o quanto é difícil para as mulheres o momento da denúncia, porque elas se sentem constrangidas, elas se sentem impotentes, elas se sentem pré-julgadas porque aquele relacionamento dela não deu certo por algum motivo, não é? E também é um bem que a família faz para essa mulher da denúncia, né? Eu acho que essa questão da denúncia é essencial. Sim, com certeza. Mas a gente também tem que atentar uma coisa que é a questão do ciclo da violência. A violência doméstica, ela tem um ciclo. Então, isso muitas vezes também atrapalha o nosso trabalho. Por quê? Primeiro, a gente tem aquela fase de tensão, onde vai crescendo a tensão entre o casal, o marido fica bravo por qualquer coisa e ameaça. Depois a gente passa para a fase da agressão física, né? E depois dessa fase, sempre tem a fase que a gente chama de lua de mel, que o marido pede desculpa, jura que nunca mais vai fazer, e a mulher acaba voltando, né? Então, também é importante a sociedade, os vizinhos, todo mundo poder conversar com a mulher para ela tentar, para empoderar essa mulher, para ela saber que ela pode sair desse ciclo, né? Porque às vezes é muito fácil a gente só falar assim, tem que denunciar, e ficar falando para essa mulher no ouvido dela, denuncia, sai de casa, mas não propor uma saída, não ajudar ela a enxergar, porque ela precisa sair dessa situação porque ela quer, não porque os outros querem. Então, isso ajudar ela a sair desse ciclo, quebrar esse ciclo da violência, eu acho que é muito importante. E a gente precisa, como sociedade, tentar ajudar essas mulheres. E quebrar esse ciclo de violência também, Mônica, significa você dar uma atenção para esses familiares que ficam, não é? No sentido de, muitas vezes, dentro da casa, você também tem filhos que presenciam essa violência doméstica e não é fácil também para essas crianças passarem por isso. E imagino também que nesse momento de apuração, quando se precisa falar, não o caso da perícia, mas enfim, todo o processo, né, no macro, quando se precisa ouvir essas crianças e adolescentes e jovens que presenciaram, não é fácil, né? A gente vê que é um círculo, né, como você disse, é um círculo ainda muito maior, que não é só a mulher e o agressor. Sim. Então, eu acho que é por isso que tem que existir, o que a gente fala, essas ações transversais, né, que elas têm que estar entre todos os poderes, né? Na justiça, os ministérios, vamos dizer assim, na justiça, na educação, na saúde, tem que ser feitos vários tipos de ações, né? Desde criança na educação, onde a gente, como você acabou de falar, a gente escuta em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente cresceu ouvindo uma série de coisas, uma série de músicas, né? Não vou citar nenhuma aqui para não constranger nenhum cantor, nenhum autor, mas uma série de músicas que pregam a violência contra a mulher, mas que está lá no nosso subconsciente que a gente acha normal, né? Por exemplo, eu estava discutindo isso outro dia, a gente vê as ilustrações dos homens das cavernas, é o quê? Um homem com tacape batendo na cabeça de uma mulher e puxando ela pelos cabelos. A gente cresce, vê uma imagem dessa e acha que é normal. Então, assim, desde a base da educação, esses tipos de exemplos têm que acabar, para a gente não achar mais normal, né? Então, por isso que eu acho que tem que ter essa ação que permeia aí todos esses âmbitos, justiça, educação, saúde e tudo mais. Perfeito. Mônica Midori,
obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp, dizendo do seu know-how, do seu conhecimento sobre esse momento das mulheres. Portas abertas sempre aqui na Rede Alesp, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp dizendo que o viajante brasileiro enfrenta fortes restrições para entrar em 116 países ao redor do mundo. É o que aponta o levantamento feito por uma grande empresa que oferece serviços de compra de passagens em parceria com a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Além disso, há as restrições específicas, as viagens podem estar suspensas, o país pode ser fechado ou a entrada só estar permitida para cidadãos, além do viajante precisar atender a requisitos rígidos. O estudo contempla ainda restrições leves e moderadas. Na frente do Brasil está a África do Sul, com barreiras complicadas em 119 países. O Reino Unido é o terceiro na lista, com 114 destinos, impondo pesadas restrições. Não à toa, os requisitos rígidos foram aplicados aos países onde encontra-se com as novas variantes da Covid-19. Em seguida, está a Colômbia, com impasses severos em 109 locais. A República do Chipre é o que enfrenta o menor número de países com restrições fortes, 79 barreiras. Alemanha, Grécia e Nova Zelândia têm restrições pesadas em 80 lugares. Embora o número de barreiras para turistas brasileiros seja grande, dos 251 países ou territórios apurados pelas empresas, cerca de 200 encaram duas fronteiras para ingresso em mais de 100 países, em média. Jornal da Rede Alesp. O Hospital Estadual de Sumaré começou a viabilizar 10 novos leitos de unidade de terapia intensiva para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. A ampliação dessas vagas atendeu à solicitação do deputado Dicir Dalben, do PL, visando auxiliar a redução do número de pessoas que aguardam vagas no sistema CROSS. O parlamentar também articula junto a prefeitos e secretários municipais de saúde da região a possibilidade de habilitação de novos leitos de unidade de terapia intensiva em hospitais particulares, santas casas e hospitais públicos. O deputado disse que está lutando para fortalecer o sistema de saúde da região. Além desses 10 leitos, a cidade de Sumaré também está preparando 40 novos leitos no prédio do antigo Hospital Madre Teodora para o tratamento de pessoas infectadas pela Covid-19. E agora a gente fala sobre quais são os destaques do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira. A capa do caderno do Legislativo de hoje traz uma matéria especial sobre a morte do senador e também ex-deputado estadual Major Olímpio, que faleceu ontem, como nós dissemos aqui quinta-feira, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. O político estava internado na capital paulista desde o início do mês devido ao novo coronavírus. Natural de Presidente Venceslau, Major Olímpio foi oficial da Polícia Militar por 29 anos e deputado estadual aqui por 2 mandatos, eleito em 2006 e 2010. O parlamentar também fez parte da Câmara dos Deputados e atualmente ocupava uma vaga no Senado Federal, representando aqui o estado de São Paulo. Na Lesp, Major Olímpio foi autor de importantes leis, como a que instituiu uma política de prevenção e combate ao roubo e furtos de cabos e fios metálicos. Ele também foi coautor da lei que restringiu o uso de máscaras e objetos que possam ocultar o rosto das pessoas em manifestações e reuniões. Essa lei foi discutida e votada na Assembleia durante os atos que ficaram conhecidos como Jornada de Junho. Os detalhes completos das reportagens você confere também acessando o nosso portal aqui da Lesp pelo site www.al.sp.gov.br e é só clicar lá na aba Comunicação. Jornal da Rede Alesp. O deputado Altair Moraes, do Republicanos, recebeu no seu gabinete autoridades da cidade de Leme que agradeceram o envio de recursos para a aquisição de um ônibus escolar. O município possui
15.241 alunos matriculados, tanto no ensino médio e fundamental, e conta com 51 estabelecimentos de saúde, de acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O parlamentar, que é o atual presidente da Comissão de Assuntos Desportivos, recebeu a solicitação para que seja ampliada também uma arena esportiva em Leme, o envio de kits esportivos ao município. O deputado disse que está sempre à disposição para ajudar e que esse contato com o legislativo é fundamental para entender as reais necessidades da população. Jornal da Rede Alesp. As funerárias brasileiras foram orientadas a preparar um plano de emergência para lidar com os sucessivos recordes de mortes provocados pelo novo coronavírus em todo o país. O alerta foi emitido nessa semana pelo presidente da Associação de Empresas e Diretores do Setor Funerário, Lorival Panhosi. O comunicado nacional pede que as funerárias se preparem, aumentando os estoques de materiais, como urnas funerárias, máscaras e luvas de proteção. Além disso, o documento pede para que as empresas analisem as capacidades dos cemitérios para a realização de muitos sepultamentos ao mesmo tempo. Nas últimas semanas, o presidente da associação tem mostrado maior preocupação com o alto fluxo do setor e teme um colapso, inclusive nos serviços funerários de várias regiões do país. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai agora para um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais informação para você. Não sai daí. Você acompanha Jornal